Um devocional para uma reflexão nesta noite, para nos acalmar, né? Já que estamos tão ansiosos acerca dos últimos acontecimentos esses que têm trazido muitas intranquilidades para o nosso governo, para o nosso país, para a nossa igreja, principalmente, que está atravessando, talvez, aí, momentos de incerteza, né? Para os que são adeptos e que aguardam o arrebatamento da igreja, que é o nosso caso, como assembleano, estamos aguardando de maneira desejosa, né? O dia em que Jesus irá levar a sua igreja. Espero estar nessa relação, né? Já que, quando a trombeta soar, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, vivos, acreditamos que seremos transformados. Loucura? Aos olhos do mundo, sim, mas à luz da palavra de Deus, é tudo aquilo que nós mais almejamos, é morar no céu. Eu estava meditando, lendo aqui um texto do Evangelho Sinóticos, conforme escreveu Jesus Cristo, né? Mateus, no capítulo 4, no versículo 12, né? No versículo 16, 15, 16, que diz assim, Mateus 4, versículo 15 e 16, diz assim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. Estamos diante da palavra de Deus, ao qual Jesus Cristo, ele dá início, basicamente, ao seu ministério. E, na época, antes de Jesus, sabemos muito bem que o mundo estava em desespero, estava em escuridão, todos estavam desviados praticamente, afinal de contas, cessava ali, na passagem de Malaquias, no último profeta do Antigo Testamento, a palavra de Deus. Deus já não estava mais se falando ao povo. O povo estava entregue a si mesmo, aos seus desvaneios, às suas próprias vontades e às suas próprias concupiscências. Isso trouxe momentos, séculos na ausência do Senhor. Trevas e o demônio, Satanás e seus demônios, tomaram posse das regiões, principalmente Cafarnaum, na Galileia, os galileus. Já não bastava eles, esses galileus, serem desprezados, serem zombados, porque a Galileia se divide em sul e norte. Essa Galileia aqui, estou me referindo do norte, ao qual eles passavam muitas lutas, viviam com muita dificuldade. Era um lugar considerado também nação dos gentios, aos quais os gentios vinham de toda parte, né, de todos os lugares e residiam ali. Então era um lugar de extrema pobreza, era um lugar ao qual o diabo e seus demônios cuidavam e tomavam conta daqueles lugares. Era praticamente o quartel-general de Satanás, ao ponto de ser considerado a sinagoga de Satanás lá. Existia até certo momento, Jesus Cristo, agora, ele resolve, justamente neste lugar ao qual nós lemos, criar ali uma base
evangelística, uma base ao qual a palavra ia ser disseminada. Jesus começa dali, basicamente, né? A pregar, a libertar. E existe um episódio, certa vez, que um religioso, um homem da igreja, de uma das sinagogas, possuído por diversos demônios, quando ele botou os olhos em Jesus, ele, o homem que estava possuído, o que tu tens aqui conosco, Filho de Deus, o Santo de Israel? Ele, o demônio, se manifestou naquele homem e indagou a Jesus Cristo. O que você quer aqui no nosso lugar? Já veio nos incomodar? Observando esta passagem, você vai observar que eles já se apossaram do ambiente, por isso que estava em trevas. Os demônios, eles não tinham nenhum tipo de medo de estar na sinagoga. Aí parece que Jesus Cristo que era o estranho. Eles falam de uma maneira tão forte como que Jesus fosse aquele que estava incomodando. Por isso que ali foi considerado a sinagoga de Satanás, porque muitos demônios se apossaram daquelas sinagogas. E Jesus, ele estava entrando no vespeiro, onde o quartel-general do diabo, nessa cidade que estava praticamente tomada por treva, por escuridão, ao qual os homens estavam endemoniados, Jesus agora chega e já é recebido desta maneira. O que tem nós contigo, Filho de Deus, Santíssimo, Santo de Israel? O diabo, a legião que estava neste homem, reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não queria ser reconhecido, não queria que alardasse, né? Que criasse um alarme e viesse a trazer à tona todo o ministério, tudo aquilo que ele estava para fazer, não só naquela cidade, mas em toda a região de Israel, Jerusalém, em todos os lugares aos quais ele estava propício a passar. E Jesus agora dá um grito com ele, manda ele se calar, né? Mandou ele calar, porque ele estava trazendo informações que não eram para ser reveladas. Para você ver como é que o diabo, ele é astuto. Ele tentou jogar para que todos ouvissem que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. Jesus queria ainda em segredo para que não se manifestasse ainda não estava no momento de Jesus manifestar seu poder curador, mas Jesus não teve outra opção. Teve que expulsar o demônio daquele homem, um homem conhecido, respeitado, por sinal, naquela cidade, mas Jesus não perdoou. Jesus expulsou aquela legião de demônio, e aquele homem, quando ele acorda, ele cai em si, e Jesus ali começa, né? A luz, aqui diz, a luz raiou, a luz veio ao mundo, a luz veio em meio às trevas, mas a Bíblia também relata que os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas mesmo amando as trevas, Jesus Cristo não retrocedeu, não recuou, ele continuou levando a luz. Certa vez, uma mulher que estava velando o corpo do seu filho, né, em uma comitiva, levando o filho para ser sepultado, o filho estava morto do caixão, e Jesus, ele é confrontado, ele cruza com aquela pessoa, e vê aquela mulher chorando em desespero. Já há pouco ela havia perdido o seu marido, e de repente também perde o seu filho, o seu único colaborador, ajudador, o único homem da casa, e Jesus, ele olha e ele para aquela comitiva e observa aquela mulher em prantos, a noite inteira velando a seu filho, né? Devia estar a noite inteira velando, e pela manhã Jesus Cristo cruza com aquele velório, com aquela comitiva que estava para sepultar o filho daquela mulher. E ela estava chorando. Ele, por que chora? Ela, né? Porque o filho estava morto. Desespero bateu. Jesus, ele olha e diz, menino, levanta. E aquele esquife, aquele menino que estava morto, rapidamente se levantou, e estavam os homens levando ainda o caixão. Ele dentro do caixão, os homens carregando o caixão, e a criança em cima viva.
já ressuscitada, e chamando a mãe dele. Aquilo ali trouxe um grande espanto, porque todos estavam em trevas. A luz, mais uma vez, permaneceu. A luz foi levada àquela mulher. Aquela mulher cumpriu-se a palavra de Deus. O choro durou aquela noite inteira. Aquele choro, aquele desespero pela sua perda. Mas de manhã, quando cruzou com o Filho de Deus, com a luz do mundo, a luz verdadeira, a luz genuína, a luz que alumia em meio às trevas, em meio às dúvidas, em meio à morte, aquela mulher se encontrou com alegria, porque o Filho havia ressuscitado, porque cruzou com Jesus, e Jesus jamais deixa de fazer um milagre quando ele tem que fazer. Por isso que a Bíblia fala aqui, no verso 16, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O povo de lá da Galileia, os galileus que estavam em trevas. A Bíblia que está dizendo que aquele povo estava em trevas. A palavra havia desaparecido. Não tinha mais a manifestação do Espírito Santo de Deus. O poder sumiu daquele lugar. O lugar estava tomado completamente com pessoas que estavam perdidas em meio à feitiçaria, à bruxaria, a tudo que não presta. Todos os tipos de deuses, eles buscavam um caminho, algo para cobrir, para suprir a ausência de Deus. Agora chega Jesus com a sua luz, com a sua presença incomparável, incontestável, e começa ali a operar muitas maravilhas. Diz aqui, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Eles estavam não só em trevas, como eles estavam na sombra da morte. Estavam desejando morrer. Bastasse a pobreza, tinha poucos peixes para pescar. Pouco era o alimento daquela cidade. Era uma cidade que vivia em uma situação extremamente calamitosa. Não bastasse só isso, por isso Jesus foi lá para fazer com que o seu quartel-general começasse lá. A luz tinha que iluminar aquela cidade. Jesus foi lá e começou a operar diversos milagres. E lá também Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. Discípulos esses que estavam também na mesma situação, perdidos, afastados, sem a presença de Deus. Deus agora, na pessoa de Jesus, levando a sua luz gloriosa até aquela cidade de Cafarnaum da Galileia, até aquele lugar que estava perdido, que estava abandonado, que estava sem nenhuma possibilidade de ser alguma coisa, sem que ninguém olhasse, porque a Galileia do Sul era de pessoas que tinham rendas, que tinham dinheiro. Então, eles já eram desprezados por serem pobres, já eram desprezados por não conhecerem a palavra, já eram desprezados por ser pessoas que os judeus do Sul consideravam pessoas extremamente arrogantes, extremamente pessoas que não tinham respeito aos sacerdotes, porque os galileus, embora fossem pobres, fossem pessoas necessitadas, eles tinham integridade, responsabilidade e caráter. E eles não tinham nenhum tipo de contato com o sumo sacerdote, porque eles viam nele pessoas falsas, pessoas que não cumpriam a palavra de Deus, pessoas que não gostavam, e nem tampouco fazer com que a palavra de Deus se cumprisse. Eles usavam a palavra para o seu próprio benefício, para a sua própria escolha, para o seu próprio jeito, para a sua própria maneira de viver, assaltava, roubava, vendia, fazia tudo aquilo, porque a ausência da presença de Deus fazia com que eles não tivessem limite em sua ganância, em suas astúcias, em suas concupiscências, destruindo assim completamente um caminho pelo qual deveria ser a luz. A luz já não tinha mais vez naquele período. Agora Jesus Cristo, ele encarna, chega e dá início ao seu ministério, e chega nesse lugar e vai para a Galileia para trazer luz e esperança para aqueles que estavam perdidos. Por quê? Porque Jesus, ele vai no lugar onde as trevas estão se manifestando, onde as trevas estão dominando. A luz chegou, e quando diz aqui que a sombra da morte, a luz raiou, quando eles estavam praticamente perdidos, quase desfalecendo, sem nenhuma credibilidade e sem nenhuma esperança de alguém para os acudirem, para os socorrerem, aí Jesus chega, a luz verdadeira, a luz genuína, a luz que alumia em meio às trevas, a luz que trouxe visão para que eles pudessem enxergar de fato o que estava acontecendo com eles, o que estava se manifestando no meio deles.
os demônios começaram a sair. As sinagogas, que deveriam ser lugares aos quais deveriam adorar o Senhor, estavam sendo possuídas por demônios, por legiões de demônios. Jesus, ele vai de sinagoga a sinagoga, expulsando os demônios, trazendo a sua palavra, ensinando o povo o verdadeiro caminho, trazendo a luz. É por isso que o poeta fala, a luz raiou no meio da sombra da morte. Não adianta. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E diz aqui o 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava declarando a vitória naquele lugar, dizendo, se arrependam, o que vocês aprenderam, o que vocês estavam praticando, era tudo contrário àquilo que os profetas vos haviam ensinado. Vocês estão desviados, afastados, estão em escuridão, estão com os olhos vedados, vocês não estão vendo as práticas das partes maus, vocês não estão de maneira clara adorando Deus de maneira verdadeira, vocês estão perdidos, não estão nem encontrando o sentido da oração. Agora presta atenção, que a luz chegou, a luz clareou. Aonde tem treva, agora a luz avança, a luz raiou, a luz do mundo e o sal da terra. Jesus trouxe a luz, mas também trouxe a palavra genuína, verdadeira, palavra que coordena, que limpa, purifica e que aproxima novamente o homem da presença de Deus. Eles estavam em trevas, estavam no vale da sombra da morte, mas a luz raiou, conforme diz a palavra de Deus, raiou no meio deles. Eles tiveram que aceitar, que concordar. E Jesus, neste lugar, começou a fortalecer, começou a engrandecer, começou a mostrar por que a luz tem poder sobre as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus não só trouxe luz, mas também ele foi buscar a sua comitiva, os seus auxiliares, porque Jesus, embora ele tinha os seus auxiliares, ele fez o seu ministério basicamente só. Até o Pai o abandonou nessa missão. A participação do Pai foi quando João Batista o batizou e a voz apareceu, a pomba, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Depois Deus, você não vê mais a manifestação dele, a não ser Jesus Cristo crescendo, né, na graça e no conhecimento, e ali ele se batiza e começa o seu ministério, e ali ele está só, o tempo todo só. Não podia contar com ninguém, não podia falar com ninguém, e nem tampouco declarar o seu objetivo, o motivo, embora as profecias, os profetas declaravam que um filho de Deus viria para esmagar a cabeça de Satanás, mas eles ainda estavam em trevas, eles não conheciam ainda a essência do Deus encarnado. Por isso que Jesus, quando ele está na Galileia, quando ele começa a escolha do seu discípulo, ele escolhe Pedro e André, são os primeiros. Escute, Jesus também nos escolheu, e nós temos hoje a palavra de Deus, que é a luz, pregando ela de maneira correta, ensinando de maneira correta, não exigindo nada em troca, porque é muito feio você exige alguma coisa para poder levar a palavra de Deus. Está sempre cobrando, está sempre pedindo, está sempre querendo levar uma vantagem. Quando Jesus ele prega o evangelho de maneira limpa, insípida, né? Sem nenhum tipo de mistura, sem nenhum tipo de odor, Jesus Cristo prega a palavra de Deus de maneira verdadeira, e as pessoas tinham prazer em ouvir Jesus, porque na boca deles saía palavra de verdade. Eles estavam acostumados a viver em tribulações, em trevas, estavam em escuridão, e agora Jesus chega com uma palavra que não é uma palavra diferente. Jesus apenas, ele trouxe uma palavra motivacional, podemos dizer assim, que estava desmotivado, mas ao mesmo tempo uma palavra que trazia, que vinha de encontro às suas necessidades, às falências espirituais, homens que estavam mortos, secos,
estavam praticamente desviados. E agora Jesus, como a luz, que o raio, que a luz raiou entre eles começaram a enxergar. Jesus agora cria um novo caminho, um caminho da reconciliação, um caminho da paz, da unidade, um caminho da perseverança, um caminho da responsabilidade, um caminho ao qual eles deveriam traçar, deveriam entender. Jesus começa aqui e escolhe esses dois homens, Pedro e André, e depois ele continua indo, avançando, depois vai atrás de João, Tiago, e assim ele vai reunindo todo o seu ministério. Mas mesmo ele com esses homens, Jesus Cristo ainda estava só, porque eles não entenderam o mistério e o ministério e a causa e o objetivo primordial de Jesus Cristo de estar nesta terra, da luz estar nesta terra, da luz ter que brilhar, ter que alumiar o caminho para que eles pudessem entender e compreender. Eles não entenderam, mas mesmo assim Jesus os ensinou, os instruiu, os mostrou, foi um exemplo para que eles pudessem fazer na sua ausência, quando ele partiria para a glória, retornaria e para a sua glória novamente, de novo, como ele era antes no início, voltaria e ficaria à direita, reinando como ele era o rei absoluto, um Deus infinito, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus santo, justo e verdadeiro. Agora ele voltaria a ser aquele que ele era antes, mas enquanto encarnado em Jesus Cristo, ele procurou ensinar, mostrar, clarear, determinar para que todos aqueles viessem a entender e dar poder para os seus discípulos para que eles pudessem fazer. E ainda determinou, ainda disse, olha, fique tranquilo, porque quando eu for, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz aqui com vocês. Isso aqui vai ser pouco. Expulsar demônio vai ser muito pouco. Curar enfermos também. O que vocês vão fazer vai ser muito maior. Vocês vão sair pelos mundos, vocês vão sair até os confins da terra e vocês vão pregar a minha palavra. E todos aqueles que ouvirem a minha palavra, que fortalecerem o seu coração, que forem purificados a sua mente, eles vão crer através da minha palavra e vai nascer uma fé genuína, porque a fé neles vai ser uma fé existencial, uma fé sobrenatural, porque a fé só vai crescer, só vai desenvolver quando vocês entenderem que tem que pregar a minha palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a minha palavra. Jesus Cristo estava mostrando para eles o caminho pelo qual eles deveriam traçar, o caminho pelo qual eles deveriam andar, não sair, não se desviar do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas entrar e pregar a palavra de Deus. Onde a palavra entra, a libertação, onde a palavra entra, a cura, a milagres, onde a palavra entra, a conversão de almas, a aceitação da pessoa bendita e inaudita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele diz, havia morte, havia as trevas, mas a luz raiou, as trevas foram dissipadas, os enfermos foram curados, né? Os demônios foram expulsos, libertos foram aqueles que estavam aprisionados, aqueles que já estavam praticamente definindo como a sinagoga de Satanás, teve que se dobrar diante do Filho de Deus, porque a luz raiou, a luz chegou, e depois muitos milagres aconteceram. O milagre da peste, a primeira vez, 5 pães e 3 peixinhos, né? Vocês lembram? Mais de 5.000 homens foram alimentados, e logo depois também a outra pesca maravilhosa, 4.000 homens com 7 peixinhos, com 7 pães, e alguns peixes foram também alimentados, e teve sobra, sobejaram, ainda teve sobra de muitos cestos de pães. O que eu estou querendo dizer esta noite? A noite é noite de milagre, a luz está na nossa vida. Deus é conosco, Deus vai abençoar a sua igreja e nós vamos vencer, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Os milagres permanecerão e continuarão acontecendo. A igreja, ela é o centro, ela é a responsável, ela é aquela ao qual Jesus deixou para dar continuidade a essa peregrinação. Como nós somos peregrinos nesta terra, uma terra estranha, que a cada momento se apresenta de forma diferente, mas nós, como forasteiros e peregrinos, temos que estar ciente de que nós temos algo a apresentar, algo diferente. Nós temos a luz, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, confrontando as trevas e os lugares das escuridões. Jesus, quando chega, o diabo sai. O que tenho eu contigo, Nazareno? Jesus fala, saia, vá embora. Poder sobre a autoridade máxima. Quando a voz dele era
ela saía da sua boca, o demônio tinha que partir em retirada, porque Jesus, onde ele chega, não há como ter luz e treva, não há como ter compatibilidade, não há como ter unidade. As trevas não podem prevalecer quando a luz chega. A luz, ela tem prioridade, porque quando a luz chega, ela mostra o que está na escuridão, ela alumia tudo, e o que está escondido e oculto tem que aparecer, tem que botar a cara, tem que se mostrar, para que possa ver e ser dissipada. A luz, ela é muito mais poderosa do que as trevas, porque na luz nós podemos ver, na luz nós podemos enxergar, na luz nós podemos trabalhar, na luz nós podemos desenvolver o nosso trabalho. Agora, na escuridão, não. Na escuridão, onde fazem as coisas na calada, onde faz as coisas para prejudicar um ao outro, onde esconde os segredos, e a luz não. A luz, ela mostra, ela faz com que o que está de ruim venha a melhorar, o que está péssimo venha a trazer graça e glória. Onde tem escuridão, onde chega a luz, as trevas têm que sair. Por isso Jesus disse que a luz raiou em meio a essa situação de morte e de treva. Jesus está dizendo para nós esta noite que a luz do mundo veio para trazer direção a um povo que já estava descreditado, em trevas, abandonado, praticamente amaldiçoado. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E nós glorificamos o nome dele porque ele nos alcançou. Antes estávamos também em trevas, estávamos também afastados do caminho do Senhor, mas ele nos enxergou, nos escolheu, nos limpou, nos capacitou, nos batizou com o seu Santo Espírito, nos encheu do teu poder, e hoje nós podemos dizer que a luz entrou no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida, e hoje nós podemos dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra desta noite. Que todos possam compreender e entender que você e eu, nós somos a luz que tem que brilhar em meio às trevas. Quando Jesus está na frente, o inimigo tem que sair em retirada. Oremos. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos. Abençoe a tua palavra, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a nação de Israel, abençoe o nosso pastor, os nossos pastores, pastor Nilton, pastor Eliel, pastor Felipe, os quais são os responsáveis pelas nossas igrejas, quer em Trelagoa, quer em todo o Mato Grosso do Sul. Te agradecemos por tudo, Pai, por todas as igrejas no Brasil e no mundo, todos aqueles que estão evangelizando. Te peço para que o Senhor guarde o povo da China e de todos os lugares aos quais tem perseguido a tua igreja. Que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha dar sustento. Abençoa também o Douglas Santana e a Jamile, sua filha, que está no Peru, pregando a tua palavra. Ser com cada um deles, que o teu nome seja glorificado. Abençoa minha casa, minha família, minha esposa, todos nós, que nós possamos estar na tua presença para te adorar. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.